Pessoal, dando continuidade a essa discussão que nós estamos fazendo sobre anatomia e fisiologia da superfície do cérebro, eu quero falar agora para vocês um pouco sobre o lobo parietal. Vocês se lembram que o lobo parietal é aquele mais lateralizado, nós discutimos isso já na primeira aula, se você não assistiu, volta lá e dá uma olhada, que está localizado atrás do lobo frontal, na frente do lobo occipital e acima do lobo temporal. Então esse é o lobo parietal. Lobo parietal, para quando você vai estudar o autismo, ele é absolutamente fundamental. Por quê? Porque ele é um lobo muito disfuncional no transtorno do espectro do autismo. Eu vou dividir então em pedaços assim as funções para que a gente consiga organizar a nossa discussão. Lobo parietal é super complexo, tá? Eu vou dar uma simplificada boa para te passar aquele filé mignon que você precisa saber para poder começar os seus estudos. O que é o mais importante do lobo parietal, pessoal? No giro pós-central, ou seja, na porção mais anterior do lobo parietal, existe um pedaço comprido aqui na lateral, que é o tal do giro pós-central do lobo parietal, que está relacionado com a interpretação das sensações. Que sensações? Por exemplo, dor, o tato, então quando você toca no corpo de alguém, a temperatura, a vibração, então se você está, por exemplo, andando na rua e passa um ônibus do teu lado e você sente aquela vibração na sua pele, essa sensação ela está relacionada ao lobo parietal, e daí você começa a entender o porquê que é importante você conhecer muito do lobo parietal, porque o lobo parietal ele é muito disfuncional no autismo. É por isso que você vai ter, por exemplo, pessoas autistas que têm muita dificuldade para toque, pessoas autistas que têm muita dificuldade quando muda muito a temperatura, porque essa interpretação cortical das sensações está muito relacionada ao lobo parietal. É claro, gente, que existem outras alterações, por exemplo, envolvendo hipotálamo, hipocampo, o tálamo, que também levam a alterações sensoriais. Mas o lobo parietal, ele é a porção final de interpretação cortical das sensações. Importante lembrar isso. Outro aspecto importante é que um dos principais centros de controle do movimento dos olhos, da posição dos olhos, está localizado no lobo parietal. Nós temos três grandes centros no cérebro que localizam aonde que o nosso olho tem que ir. Um tá aqui no tronco cerebral, aqui atrás. Tronco cerebral, se você não lembra, volta lá na nossa primeira aula de discussão da neuroanatomia, que eu falo lá para você sobre o tronco cerebral. Então, o primeiro centro de controle do posicionamento dos olhos está no lobo, está no tronco cerebral aqui atrás, o segundo está no lobo parietal e o terceiro está no lobo frontal. Você vai dizer, mas Paulo, é importante isso? Não, é fundamental, porque quando você vai, por exemplo, fazer um rastreio visual, nós temos vídeo aqui na página falando sobre rastreio visual. Quando você vai fazer um rastreio visual, então quando o seu olho vai passar, por exemplo, por um ambiente para identificar quais são os estímulos importantes e te levar a uma tomada de decisão, o posicionamento dos olhos é absolutamente fundamental. Claro que essas três áreas que eu falei para vocês, a área de controle do olhar, localizada no tronco, a localizada no parietal e a localizada no lobo frontal, elas estão sempre em correlação e sob controle de várias outras áreas cerebrais. Mas essas são as três áreas que movimentam realmente os olhos no final das contas. Então isso também está no lobo parietal. Uma outra questão muito interessante é que o lobo parietal, vocês sabem, ele está colado no lobo occipital. O lobo occipital é o lobo da visão. O lobo parietal, ele tem algumas funções que nós chamamos de funções visuais adaptativas, né? O que é basicamente isso? Por exemplo, você vê em profundidade. Então, a nossa capacidade de ver a terceira dimensão está intimamente relacionada ao lobo parietal. Existem síndromes, são raríssimas, mas existem síndromes neurológicas em que você tem uma lesão do lobo parietal e quando acontece essa lesão do lobo parietal, o indivíduo perde a sua capacidade de ver o mundo na terceira dimensão. Então, esses indivíduos, de novo, isso é muito raro, mas esses indivíduos eles passam a ver o mundo como se o mundo fosse um desenho animado, como se fosse plano. Então, eles veem a altura, eles veem a largura, mas eles não veem a profundidade, porque essa noção de profundidade está muito relacionada ao lobo parietal. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior, quando a gente estava discutindo ali o giro temporal superior, o giro temporal médio, o giro temporal inferior, que eu falei para vocês, olha, uma das maiores áreas, uma das áreas mais importantes para o aprendizado de leitura e escrita está entre o lobo parietal e o lobo temporal, principalmente no lobo parietal. Então, a porção mais baixa aqui do lobo parietal
é uma das áreas que nós chamamos de área primária, área essencial da leitura. Quando você tem alterações dessa área, você começa a ter uma série de transtornos que envolvem leitura e escrita, né? É por isso, pessoal, que muitas vezes esses transtornos de aprendizado, eles se manifestam com muitas coisas juntas, né? Então a criança tem dislexia, dificuldade de leitura e escrita, mas junto ela tem descaligrafia, junto ela tem desortografia, ela pode ter junto descalculia, porque é muito raro de uma única região do cérebro ser alterada. Então, se uma área maior do cérebro é alterada, você começa a ter muitas manifestações. Por isso que em transtornos de aprendizado, é muito raro do indivíduo ter uma única coisa, né? Então você fala assim, puxa, ele é só disléxico. Geralmente não acontece, geralmente você tem um pool ali de outras coisas juntas, né? Uma coisa importante também é que a área do cálculo ela está relacionada ao lobo parietal. Cuidado, pessoal, não é a área de aprender os números. A área de aprender os números é lobo frontal, né? É nas áreas associativas do lobo frontal. Mas fazer cálculos, entender a lógica da matemática está muito relacionada ao lobo parietal. Então, essa compreensão, por exemplo, 2 vezes 3 é 6. Por que 2 vezes 3 é 6? Porque 2 mais 2 mais 2 é 6. Essa compreensão da lógica matemática depende de uma boa integração entre o lobo frontal, o córtex mais nobre da ponta do neocórtex frontal, e o lobo parietal. Então, o lobo parietal está muito relacionado, por exemplo, à descalculia. Junto com o lobo frontal, o lobo parietal está muito relacionado à descalculia. Importante esse conhecimento também. A orientação direita e esquerda, então a lateralidade, também está muito relacionada ao lobo parietal. E tem uma outra coisa do lobo parietal que é muito interessante também, e é uma coisa que há muitos anos atrás, quando eu me formei, na verdade, a gente sempre testava isso. Né? Hoje em dia é raro de você ver um neurologista fazendo esse teste. É a chamada gnosia tátil. O que é gnosia tátil? Você pega um objeto, por exemplo, como esse aqui, que é uma caneta. Aí você diz para o indivíduo assim, fecha os olhos. Aí ele fecha os olhos e você fala, estenda a mão. Aí ele faz assim com a mão. Aí você põe a caneta na mão dele e fala para ele, toca esse objeto. Aí ele começa a fazer assim, ele está com o olho fechado, ó. Ele faz assim, daí ele faz assim, ele vê que tem tampa e tal. Aí você pergunta para ele assim, o que está na tua mão? Ele tem que falar caneta. Se ele tiver uma gnosia tátil normal, ele tem que falar caneta. Ele não pode, por exemplo, estar palpando isso aqui e falar assim, eu acho que é uma moeda, eu acho que é um óculos. Não. Por quê? Porque o tato, ele complementa o nosso aprendizado visual, né? Existe uma correlação. Então, você aprende pareando com o estímulo visual, mas o tato, ele também tem que ser capaz de perceber esse estímulo. Então isso é chamada gnosia tátil, existem outros tipos de gnosia, mas a gnosia tátil, ela está relacionada ao lobo parietal. Pessoal, acho que se vocês decorarem essas funções do lobo parietal, claro, o lobo parietal, como eu falei, ele é muito mais complexo, mas se vocês decorarem essas funções do lobo parietal, já é o suficiente para que vocês consigam começar um estudo sobre autismo, sobre deficiência intelectual, sobre uma série de outros transtornos. Um abraço, fiquem com Deus.